Aquele vinho que respingou em mim trouxe de volta memórias doloridas, os olhares de desprezo da família do meu marido, os apelidos cruéis como a mendiga da roça, que me perseguiram desde que cheguei a essa cidade fria e indiferente. Mas o silêncio que se instalou no salão quando anunciaram a presença do dono daquele restaurante luxuoso foi quase tão cortante quanto as palavras que já ouvirá antes. Antes que sigamos adiante, deixe-me saber, de onde você é e quantos anos tem. Aproveite bem essa história, porque ela pode soar familiar. Lena estava sentada à mesa comprida, tentando se fazer invisível entre os convivas. O lustre imenso sobre sua cabeça parecia uma ameaça, refletindo-se nos copos de cristal polidos como espelhos que a julgavam. Cada detalhe daquele mundo, os ternos caros, os sorrisos falsos, os olhares avaliadores, gritava que ela não pertencia àquele lugar. Ao seu lado, Igor Muslin ria alto, envolvido em conversas sobre negócios duvidosos, como se nem notasse o desconforto dela. Era o aniversário do pai dele, e os brindes ecoavam entre risadas, o perfume de pratos sofisticados e colônias importadas envenenando o ar. Mas Lena só sentia o gosto amargo da humilhação e da raiva contida. Ela viera de um vilarejo onde a vida era lenta e sincera, onde as pessoas se conheciam desde o nascimento e dividiam alegrias e dores sem cálculos. Ali entre aquelas paredes douradas era apenas um acessório de Igor, a camponesa de pacotilha, como sua sogra, Ludmila Arkadievna, a chamava nos bastidores. Ludmila, uma mulher de olhar gelado e língua afiada, nunca escondeu o desdém. Para ela, Igor merecia alguém do mesmo nível, refinada, culta e, claro, rica. Lena era apenas uma intrusa, uma plebeia que maculava o nome da família. Desde o casamento, cada palavra, cada gesto da sogra era uma faca enfiada em sua autoestima. E aí, Lena? Já se acostumou com a vida na cidade? Imagino que tudo aqui seja novidade para você, dizia com um sorriso falso, sabendo que cada sílaba doía como um soco. Aquele jantar de aniversário era mais um teste de resistência. Lena se mantinha à margem, calada, evitando chamar atenção. Sabia que qualquer deslize e uma palavra fora de lugar, um gesto desajeitado, seria usado contra ela. Observava tudo como se assistisse a um filme sobre a vida de outra pessoa, uma vida que nunca seria dela. Olhem só, nossa Lenocha está entediada, ecoou a voz aguda de tia Sveta, irmã de Ludmila. Será que sente saudades das festas da roça? Lá deve ser mais animado, não é, Helena? Danças, canções até o sol raiar. As risadas explodiram ao redor da mesa. O rosto de Lena queimava. Quis responder, mas as palavras emperraram na garganta. Qualquer desculpa soaria como fraqueza. Chega, Sveta, interrompeu tio Kostya, marido de tia Sveta, tentando amenizar. A Lena é uma moça modesta. Nem todo mundo precisa ser tão barulhenta quanto você. Mas suas palavras só pioraram a situação. Lena se sentia como um animal acossado, cercado por predadores prontos a dilacerá-la. Mesmo assim, engolia o orgulho, porque ela sabia algo que eles ignoravam. Enquanto todos a subestimavam, Lena trabalhava em silêncio. Estudava, dominava a contabilidade, aprendeu a gerenciar. Não ostentava suas conquistas, não se gabava. Guardava forças para o momento certo, quando poderia provar seu valor. Lembrava-se dos primeiros dias na cidade, insegura com medo de seu próprio reflexo. Sentia-se como o patinho feio entre cisnes, mas não desistiu. Entendeu cedo que só o trabalho duro e o conhecimento a fariam respeitada. Confundia os nomes de vinhos caros. A jovem ouvia em silêncio, os punhos cerrados sob a mesa. Sabia que aquilo era teatro, uma encenação para ridicularizá-la. E então, como um raio em céu claro, aconteceu o que ela menos esperava. Com a língua já pesada pelo álcool, Ludmila jogou sem querer, ou talvez não, o conteúdo de seu copo em Lena. O vinho tinto escorreu pelo vestido branco, manchando-o como um estigma. Um grito escapou dos lábios da moça. Os convidados congelaram por um segundo, até explodirem em gargalhadas. Alguém já gravava a cena no celular. Ai, desculpe, Lenocha, disse Ludmila com falsidade doce. Foi sem querer. Só queria brindar a sua, como dizer, rusticidade encantadora. As risadas aumentaram. Lena sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Não aguentava mais. Aquela era a gota d'água. Anos de desprezo transbordaram, queimando por dentro. Não poderia mais fingir ser a esposa submissa, a vítima silenciosa. Era a hora de mudar o jogo. E ela sabia exatamente como. Aquele era o seu momento. O apresentador, que até então alimentava a euforia do salão com habilidade, afastou-se do microfone apenas para, em seguida, retomá-lo com um gesto que silenciou a todos. A música esmoreceu, deixando apenas um murmúrio de vozes que logo se apagou, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ele fez uma pausa calculada,
varrendo o salão com o olhar, como se medisse o impacto das palavras que estavam por vir. Queridos convidados, começou com a voz aveludada e firme. Antes de prosseguirmos com nossa celebração, permitam-me fazer um anúncio muito especial. Ludmila Arkadievna, ainda saboreando o gosto amargo da humilhação que havia infligido a Lena momentos antes, franziu os lábios em um sorriso presunçoso. Achava que dominava a situação, que Lena estava definitivamente esmagada. Igor, constrangido, tentou discretamente limpar com o guardanapo a mancha de vinho no vestido da esposa, mas ela se afastou com um movimento quase imperceptível, como se ele fosse invisível. Hoje, neste dia tão significativo, continuou o apresentador, não celebramos apenas o aniversariante, mas também damos as boas-vindas à nova proprietária deste magnífico restaurante. O silêncio que se instalou foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Talheres ficaram suspensos no ar, taças pararam de tilintar. Todos os olhares se voltaram para o apresentador, como se o cérebro coletivo do salão tentasse decifrar aquelas palavras. Ludmila Arkadievna cerrou os punhos sobre a mesa. Que proprietária! Aquele restaurante sempre pertenceu a Arkady Borisovich, seu velho conhecido. Será que ele o vendeu sem sequer avisá-la? Com vocês, senhores e senhoras, proclamou o apresentador, agora com um tom solene. O ar pareceu congelar. Lena, até então uma sombra discreta à mesa, ergueu-se com uma elegância que ninguém lhe acreditava. Secou o rosto com o guardanapo, não para esconder lágrimas, mas para apagar os últimos vestígios daqueles que a subestimaram. Quando se endireitou, não havia mais traços de submissão em seus olhos, apenas uma serenidade inquebrantável. Olhou para Igor, cujo rosto era uma máscara de espanto, e por um instante, algo parecido com piedade brilhou em seu olhar. Depois virou-se para Ludmila Arkadievna, cuja pele havia perdido toda a cor. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Lentamente, como uma rainha reclamando seu trono, Lena caminhou até o microfone. Cada passo seu era uma declaração, cada movimento respirava dignidade. Ela tomou o microfone das mãos do apresentador, atordoado, e percorreu o salão com o olhar. Todos aguardavam, contendo a respiração. Sim, é verdade, disse, com uma calma que ecoou como um veredicto. Sou a nova proprietária deste restaurante. Um sussurro percorreu a sala. Ludmila Arkadievna levou a mão ao peito, como se o coração pudesse saltar pela boca. Igor fitava a esposa como se a visse pela primeira vez. Não vou contar uma história comovente sobre como sonhei com isso desde criança, continuou Lena, sem um pingo de dramatismo, porque não seria verdade. Vou contar como as coisas realmente aconteceram. Fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Quando cheguei à cidade, não tinha nada além da vontade de trabalhar e aprender. Consegui um emprego aqui, como faxineira. Seus olhos passearam pelos convidados, muitos dos quais desviaram o olhar, enrubescidos. Sim, era eu quem varria o chão, tirava o lixo e limpava os restos das mesas onde vocês se deliciavam com suas refeições e conversas. Ludmila Arkadievna tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Não me queixei, prosseguiu Lena, sem uma nota de ressentimento. Sabia que era minha chance. Observei os contadores, como faziam os lançamentos, como gerenciavam as finanças. E decidi, eu também poderia fazer isso. Um sorriso suave iluminou seu rosto, como se revivesse aquelas noites. Comecei a estudar depois do trabalho. Livros, cursos online, aulas particulares. Era exaustivo, mas não desisti. Sabia que só assim mudaria meu destino. Sua voz era firme, sem sombra de triunfalismo, apenas a verdade, nua e crua. Com o tempo me ofereceram uma vaga na contabilidade. Trabalhei duro com honestidade e logo fui promovida a contadora-chefe. Aprendi cada detalhe desse negócio, cada engrenagem por trás desse restaurante que vocês tanto admiravam. Seus olhos encontraram os de Ludmila Arkadievna, e algo como um clarão de satisfação passou por eles. E então, quando Arkady Borisovich decidiu vender o lugar, soube que era minha hora. Peguei um empréstimo no banco, enfatizou as palavras, e o comprei. O silêncio agora era ensurdecedor. Todos compreendiam finalmente o que havia acontecido. Lena, a caipira que tanto menosprezaram, revelava-se não apenas inteligente e talentosa, mas uma força implacável, forjada na determinação. Não contei a vocês antes, continuou, porque não via necessidade. Fazia meu trabalho. Mas hoje, depois do que aconteceu aqui, decidi que era a hora de vocês conhecerem a verdade. A palavra verdade pairou no ar como uma lâmina. Não quero vingança, disse por fim, com uma simplicidade que cortava mais fundo que qualquer acusação. Quero apenas que saibam, eu não sou o que vocês pensavam que eu era. Sou eu. E tenho orgulho de quem sou.
Devolveu o microfone ao suporte e voltou ao seu lugar com a mesma serenidade com que se levantara. Ludmila Arkadievna permanecia imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. Não conseguia assimilar. Aquela menina? Aquela matuta sem sofisticação? Como ousara superá-la, sem conexões, sem herança, apenas com a teimosia de quem se recusa a aceitar um destino imposto? Igor a observava como se ela fosse uma estranha. Sempre a vira como uma esposa quietinha, satisfeita com seu papel de dona de casa, grata por ter subido na vida ao seu lado. Nunca suspeitou da força que fervilhava sob aquela aparência modesta. Agora, pela primeira vez em anos de casamento, percebia o abismo de sua própria cegueira. Ludmila Arkadievna empalideceu como se tivesse visto um fantasma. As mãos que minutos antes apertavam a taça de champanhe com arrogância, agora tremiam, agarradas à toalha de mesa. Seu rosto, sempre altivo, era uma máscara de incredulidade e desespero. Igor, ao seu lado, parecia petrificado. A boca entreaberta sem emitir som. Fitava Lena como se ela tivesse se materializado ali, na sua frente, uma versão desconhecida e formidável da mulher que achava conhecer. Nos olhos dele, uma mistura de descrença, admiração tímida e, quem sabe, o medo que nunca havia sentido antes. Os convidados, antes tão animados, agora estavam paralisados em um silêncio constrangedor. Talheres permaneciam suspensos sobre os pratos, taças meio cheias esquecidas nas mãos. Ninguém sabia para onde olhar. Até a música de fundo, que antes preenchia os vazios da conversa, parecia ter se calado, como se o próprio ambiente contivesse a respiração. Todos se sentiam desconfortáveis, como se tivessem testemunhado algo que não deveriam, uma revelação íntima, uma revolução silenciosa. Lena sentou-se à mesa, não mais no canto, como fazia antes, tentando passar despercebida. Agora ocupava o lugar ao lado do filho, o lugar de quem comanda. Não havia triunfo em seus gestos, nem escárnio. Apenas a quietude de quem finalmente assumirá seu lugar. Endireitou as costas, ajustou o vestido e encontrou o olhar de Igor. Não havia reprovação ali, nem rancor. Apenas a constatação de um fato. Eis quem eu sou. A mulher que você nunca conheceu. E pela primeira vez em anos, Igor sentiu-se pequeno. Não pela humilhação do momento, mas pela magnitude de sua própria ignorância. Sempre a vira como uma sorte sua, a moça simples do interior que teve a felicidade de se casar com ele. Achava que lhe oferecia uma vida confortável, que ela lhe devia gratidão. Mas agora, ao fitá-la, compreendia o quão pouco sabia sobre a mulher com quem dividia a cama, os sonhos, a vida. Vivera todos aqueles anos ao lado de um vulcão adormecido, sem jamais suspeitar do fogo que ardia sob a superfície. Ilusões. Tudo não passará disso. Lena não era a mulher que ele, ou qualquer um daquela família, imaginara. Ela era força pura, independência forjada a golpes de determinação, uma mulher que conquistara cada centímetro do seu caminho sozinha. E ele? Ele e seu sobrenome pomposo não passavam de uma nota de rodapé em sua história, um detalhe acidental em uma trajetória traçada com mãos cativas e uma vontade de ferro. Tentou falar, mas as palavras se enroscaram em sua garganta, amargas como bile. A vergonha o inundou de repente, vergonha de si mesmo, da família que representava, de cada olharesco, cada comentário venenoso, cada tentativa de reduzir Lena a algo menor do que ela era. E agora, pela primeira vez, entendia. Ela havia guardado silêncio não por submissão, mas por estratégia, porque sabia que seu momento chegaria. E ele chegará. Ludmila Arkadievna recuperou-se do choque com a elegância fria de quem passa a vida dissimulando fraquezas. Seu rosto se recompôs na máscara habitual de desdém, mas os dedos tremiam levemente sobre a mesa. Que farsa é essa que você armou, Lenocha? Sibilou entre os dentes, como se o diminutivo ainda pudesse diminuí-la. Acha que vamos acreditar nessa história de Cinderela? Lena sustentou seu olhar sem piscar. Não havia desafio em seus olhos, apenas uma calma soberana. Não é um conto de fadas, Ludmila Arkadievna. A voz, firme, cortou o ar como uma lâmina. É a minha vida. E não pretendo mais esconder nada de ninguém. Com que dinheiro você comprou este lugar? A pergunta saíra como um latido, carregada do veneno da insegurança. Ludmila Arkadievna não estava acostumada a não ter respostas. Trabalhei. Estudei. Economizei. Arrisquei. Lena enumerou com a precisão de quem sabe o peso de cada palavra. E sim, eu comprei este restaurante. E tenho todo o direito de estar aqui. Um riso seco escapou dos lábios pintados da sogra, carregado de desprezo ancestral. Você acha que dinheiro a faz nossa igual? A ironia pingava como ácido. Você nasceu camponesa e morrerá camponesa. Nenhum restaurante muda isso. Lena não se abalou. Sorriu, um gesto quase imperceptível,
mas suficiente para selar a derrota da outra. Eu não aspiro mais ser igual a vocês, Ludmila Arkadyevna. Sua voz era suave mas intransponível. Eu apenas quero ser eu mesma. E pela primeira vez não me importa o que vocês pensam disso. Foi quando o garçom se aproximou discreto, oferecendo a Lena a carta de vinhos. Ela não hesitou, pediu o chante ao que sempre admirara de longe, aquele cujo preço a fizera recuar em outras vidas. O garçom curvou-se em reverência e retirou-se. Ludmila Arkadyevna a fulminou com um olhar que pretendia matar, mas permaneceu em silêncio. Sabia que qualquer palavra agora soaria como o choramingo de uma perdedora. E perdedora ela era. O jantar seguiu seu curso, mas o ar estava carregado. Os convidados, embora retomassem suas conversas, sentiam o peso do que acabará de acontecer. Algo se quebrara ali, algo irreparável. Igor não se afastou de Lena a noite toda. Tentou falas com ela, mas suas palavras batiam contra um muro de indiferença educada. Entre eles, agora se estendia um abismo, e ele não fazia ideia de como transpô-lo. Lena, por sua vez, não sentia mais raiva. Só um cansaço profundo, misturado a uma leveza inesperada. Provar a si mesma, e ao mundo, que valia algo. Que podia erguer-se acima das pedras que lhe atiraram, que era forte, independente, dona do próprio destino. Levou o cálice aos lábios e, quando todos os olhares se voltaram para ela, ergueu-o em um brinde. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Sua voz ecoou clara no salão. E especialmente aqueles que não acreditaram em mim. Uma pausa calculada. Vocês foram meu maior incentivo. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Todos sabiam a quem aquelas palavras se dirigiam. Lena bebeu um gole do vinho, olhando para Igor sem amor, sem ódio, apenas com a serenidade de quem já não tem nada a provar. Ela estava livre. Livre dos julgamentos alheios, livre das correntes do passado, livre para ser, finalmente, a dona da própria história. Mais tarde, quando os últimos convidados se despediam, Ludmila Arkadyevna se aproximou, o orgulho ferido transbordando em cada sílaba. Você acha que venceu? Sussurrou como se as palavras queimassem. Engana-se. Nunca será uma de nós. Lena apenas encolheu os ombros. Nunca quis sê-lo. A sogra virou-se com um gesto teatral e se afastou, deixando para trás apenas o eco de sua amargura. Lena a observou ir embora e pela primeira vez em anos, sorriu sem reservas. Sabia que Ludmila Arkadyevna jamais a compreenderia, mas isso já não importava. O essencial era que ela se compreendia. Ficou sozinha à mesa, enquanto a música baixinha preenchia os espaços vazios. Os garçons recolhiam os pratos, e lá fora as luzes da cidade cintilavam como promessas. Sentia-se exausta, mas feliz. A estrada fora longa e árdua, mas ela percorrera até o fim. E vencera. Igor voltou a se sentar ao seu lado. Tomou sua mão com uma urgência que não ousara mostrar antes. Eu me orgulho de você, murmurou, a voz rouca de emoção. Lena virou-se para ele e sorriu, não o sorriso obediente de outrora, mas um gesto genuíno, de quem já não teme ser vista. Obrigada, Igor. Não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas uma coisa era certa. Nunca mais permitiria que a menosprezassem. Viveria a sua vida nos seus termos e seria feliz. Igor apertou sua mão com mais força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Entendia agora que tinha muito a aprender sobre aquela mulher, e estava disposto a fazê-lo. Queria estar ao seu lado, apoiá-la, amá-la. Queria provar que, apesar de tudo, era digno dela. Quando saíram do restaurante, a noite os envolveu em seu manto silencioso. Entraram no carro sem trocar palavras, cada um mergulhado em seus pensamentos. Lena olhou pela janela, para o céu estrelado que se abria sobre a cidade. E soube, com uma certeza tranquila, que tudo aquilo não era um fim. Era apenas o começo.